Jesus, Maria José, minha apresentação é amanhã e eu não consegui decorar a história. Olá, meus amores, eu sou Carol Levi, cantora e contadora de histórias e estou aqui para dar mais uma dica sobre a arte de contar histórias. A dica de hoje é para você que fica morrendo de insegurança quando está prestes a se apresentar, querendo dominar aquele texto, passar toda a verossimilaridade possível, sem gaguejar do começo ao fim, sabendo os mínimos detalhes. Se isso lhe interessa, dá logo um joinha aqui para me ajudar e eu vou começar a te passar todas as dicas. Decorar a história é torturante, né não? Então, para começar, vou logo dizer uma coisa a vocês. A gente não precisa contar aquela história ao pé da letra do jeito que está escrito no livro. O texto escrito é diferente do texto narrado, do texto oral. Então, adaptações são completamente compreensíveis. Uma dica ótima que eu aprendi com uma maravilhosa que veio aqui, contadora de histórias, que mora na Inglaterra, maravilhosa, Inosorce, que olha, depois que ela contou isso, eu disse, gente, isso é muito interessante. Eu percebi que até já conseguia fazer essas divisões naturalmente, mas ela, na hora que conseguiu particionar a história em gavetinhas, isso faz com que a gente perpasse entre essas gavetinhas naturalmente, sem se estressar, enlouquecer, se por acaso a gente pulou uma parte e voltou. Claro que existem histórias que têm aquela continuidade, é importante que você consiga seguir, caso isso tire a linha de raciocínio da história. Mas às vezes tem coisas que vão acontecendo que podem inverter. E tudo bem, não tem problema, não precisa enlouquecer com isso. Eu vou ensinar para vocês a dividir a estrutura narrativa. Vou pegar um livro para ajudar. Haha! A maravilhosa Ruth Rocha vai nos ajudar hoje. Será Terezinha e Gabriela, que eu até já contei, vou colocar o link aqui, há muitos anos atrás no canal. Toda a história começa com Era Uma Vez, né? Era uma vez ou algo que remeta a isso. Até peguei essa justamente porque ela não começa com Era Uma Vez. Então, o Era Uma Vez desse livro é Gabriela menina, Gabriela levada. Ô menina encapetada, Gabriela sapeca. Menina, como é que você chama? Perguntou a professora. Eu não me chamo não. Os outros é que me chamam Gabriela. E assim a escritora vai desenvolvendo todas as características da menina. Esse é o Era Uma Vez de uma História. Tudo que vai falar sobre esse começo, onde a história se situa, como é essa personagem, é a introdução da história. Depois, a gente passa para o Um dia aconteceu tal coisa. Um dia dessa história é aqui, ó. Foi aí que mudou para a mesma rua da Gabriela a Terezinha. Terezinha, loirinha, bonitinha, arrumadinha. E aí, vai-se embora, contando sobre Terezinha. Depois que chega nesse um dia que aconteceu alguma coisa, a história dá uma remexida. Tipo, um dia aconteceu isso e aí, por conta disso, seguiram várias outras coisas. E aí é o e aí. Significa que nesse aí acontecerão situações que foram consequências desse um dia. Gabriela começou a se olhar no espelho e achar o seu cabelo muito sem graça. Podia ser, Gabriela começou a se olhar no espelho e aí, entendeu? E Gabriela começou a se modificar. Na escola, no recreio, Gabriela não pulava corda nem brincava de esconde-esconde. Aí ficava sentadinha, de tarde, Gabriela, sabe? Entenderam? Depois vem para Terezinha, falando esses aís também, porque Terezinha também se modificou por conta da Gabriela. Essa história é incrível, então assistam o link, vale a pena caso vocês não conheçam. Vocês devem conhecer, porque ela é muito maravilhosa. E aí, chega no e então. Quando chega no então, o então é quando o personagem, é quando a história dá a volta por cima depois dessas consequências do aí. Entenderam? E na primeira vez que as duas se encontraram, a turma nem queria acreditar. Gabriela fazendo pose de moça, de cabelos cacheados, sapatos de pulseirinha, vestido todo bordado. Aí eu vou pular. Terezinha pulando cela, sobeando. Elas trocaram as características. Terezinha passou a fazer o que Gabriela fazia, Gabriela passou a fazer o que Terezinha fazia. Esse foi o então. Isso é que vai dar o grande sentido da história, o grande significado, o aprendizado da história.
para depois chegar no final, onde se conclui a história depois justamente daquele ensinamento do então. Já sabe andar de bicicleta, pular amarelinha e já está aprendendo a fazer suas gracinhas. E a história segue. Ruth Rocha, eu já vi uma entrevista da maravilhosa Ruth Rocha dizendo que esse livro aqui é o livro que ela mais vende de todos os tempos. Não adianta, ela pode fazer milhões e esse aqui continua sendo campeão de vendas, porque de fato são três histórias aqui dentro. Sensacionais. Gente, acho que com essa estrutura vocês conseguem se situar melhor, se tranquilizar em relação ao que acontece na história, porque vocês automaticamente já sentem o desejo de, certo, eu já cheguei nesses aís todos e agora eu então, é isso aí vai e segue, sabe? Fica mais tranquilo. Claro, existem histórias de poesia, de cordel, de rimas, essas devem ser respeitadas, porque o autor ou o escritor fez aquilo com todo estudo e carinho para que haja uma métrica, uma melodia por trás. Então, de fato, a gente vai ter que absorver aquilo para que consiga fazer de forma fiel ao texto. Assim, eu acho que é o certo. Mas essas histórias onde existe toda uma narrativa por trás, claro que podem ser remexidas, levemente remexidas sem que se perca a essência, as partes importantes. E sim, outra coisa muito importante para que vocês entendam que esse domínio é bacana, eu já ouvi muito contador dizer que fica nervoso quando alguém interrompe, que não quer que a criança pare, ou ouvir, seja lá quem for. Gente, é normal que na hora que a gente esteja contando a história, as pessoas façam alguma conjectura, façam alguma pergunta, soltem alguma graça, e isso é extremamente rico. Pare, ouça, olhe para o seu ouvinte, converse com ele, brinque sobre o que você está dizendo e volte para a história. Quando você tem esse domínio da história, isso acontece naturalmente. Claro que no começo você pode se atrapalhar um pouco, mas depois você pega o ritmo e segue. Porque, olha, já aconteceram tantas coisas interessantes comigo. Nesses insights que os ouvintes têm, acabam entrando na narrativa, sabe? Então, não ignore isso, isso é muito positivo. E é muito respeitoso que você também ouça o que os seus ouvintes têm para dizer. Claro, se você estiver numa plateia monstruosa, às vezes eu tô sei lá, tem 1000 pessoas ali, um monte de gente falando, não vai ser todo momento que eu vou conseguir parar para falar com todo mundo, senão eu perco a linha de raciocínio e o resto das pessoas vão dizer, sim, mas tu tá aqui para contar a história, vai ficar conversando, né? Não dá. Mas entenderam o que eu quis dizer, né? Se vocês gostaram dessa dica, eu acho essa dica mara. Então, por favor, comentem se ajudou, façam seus testes, seus exercícios, separem as histórias em estrutura e depois me contem, comentem aí embaixo, tá bom? E deem um like. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!